Olá, estamos ao vivo. Boa Estamos noite. entrando. Acho que não tem ninguém ainda. Vamos lá, pessoal. Vamos entrando. Bom estar com vocês. Boa noite. O pessoal está entrando agora. Depois de um... Oi, tudo bem? Astrid. Boa noite. Esse nome aqui que eu não conheço falar. Boa noite. Se estão ouvindo bem a gente, dá um joinha se está ouvindo bem. Tá dando para ouvir legal? Maravilha. Ai, que gostoso. Essa carinha de coração. Oi, Valéria. Ah, Valéria. Prazer em vê-la, minha querida. Todos são queridos, né? O pessoal já tá entrando. Deu joinha, obrigada. Então tá dando para ouvir bacana, tá dando para ouvir legal, né? Estamos nós em ritmo de pandemia de novo. É, só que nosso ritmo de pandemia tá bem grudado. Até o celular aí do Dr. Marco Tá bom assim? Não dá para ouvir nada. Até o celular do Dr. Marco consertar, né? Como é que estão? Ah, adoro você também, Valéria, a nossa parceira incrível. Eu quero saber, para quem está entrando, se conseguiu pegar E-book, né? o e-book de neurociência cognitiva, que a gente está falando mais dos aspectos Não, levantar. de aprendizagem, né? Então, para Isso. quem quer o e-book, é nesse telefone aqui, tá? Com Pegou Camila. inteirinho? Ela vai ceder para vocês É isso aí. um e-book de neurociência cognitiva, tá bom? Para quem está participando aí da live, quiser o e-book, quiser ter um material de apoio, é só falar com a Camila nesse telefone aqui e pedir esse e-book de neurociência cognitiva, tá bom? Mais tarde a gente coloca de novo. Muito obrigada para quem está elogiando aí, super agradeço. Estou ansiosa para começar a noite de hoje, estou dando um tempinho para o pessoal ir entrando. Então, enquanto o pessoal vai entrando, boa noite a todos. Nós vamos lembrando, né, a sequência que a gente veio falando, né? Então, nós iniciamos com o cérebro como parte de um sistema maior, para entender que o cérebro é um órgão como qualquer outro e principalmente para entender que há uma conexão entre os sistemas, né? Como o Dr. Marco explicou para você, são cerca ou mais de 11 sistemas que compõem o organismo humano e eles todos didaticamente podem ser estudados separadamente, porém, na sua funcionalidade eles funcionam integrado. Eu tô com uma bola aqui na lente do meu óculos que está me incomodando, é a lâmpada do Dr. Marco. O que está fazendo? Valéria, agora além de microfone nós temos lâmpadas, acho que não é. Vamos lá. Aí depois a gente falou do desenvolvimento do cérebro, né? Foi desde da gestação até a primeira infância. E no dia 9 nós falamos de desenvolvimento cognitivo e aprendizagem. Até eu quero me desculpar porque na verdade era domínios cognitivos, e aí apareceu para mim aqui a palavra desenvolvimento cognitivo, mas não tem problema. Hoje a gente fala um pouquinho desses domínios, assim, só para lembrar o que são, Silvana, esses domínios cognitivos, né? Então, domínios cognitivos são as funções cognitivas, ou seja, no nosso cérebro nós temos sítios responsáveis por várias funções, pela funcionalidade, didaticamente para estudo, porém, eles não se mantêm isoladamente, eles funcionam num sistema integrado. Então, no occipital nós temos o domínio cognitivo da visão, né? No parieto temporal nós temos o domínio cognitivo da linguagem, somatosensorial mais acima, córtex pré-frontal, a parte de controle de impulsos, né? Aqui na frente. Então, lembrando que os nomes das funções cognitivas e dos lobos, né, principalmente os nomes dos lobos, têm a ver com os ossos do crânio, né? Então, nós temos o occipital aqui atrás, o responsável pela visão,
né? O lobo temporal, as têmporas aqui, onde está a linguagem, né, Dr. Marco? Temos o Broca e Wernicke. Broca e Wernicke, temos o parietal, do meio para o centro, e o somatosensorial, pré-frontal. E então esses nomes, essa nomenclatura tem a ver com os ossos do crânio. Muito bem, vamos lá. O que foi feito por um neurologista chamado Brodmann, ele fez um mapeamento do cérebro em pacientes com o cérebro aberto durante operações, cirurgias cerebrais. Tirava a calota, ele ia sensibilizando com eletrodos partes específicas do cérebro e pedia para a pessoa falar onde ela estava sentindo. Então ele mapeou mais ou menos 54 áreas, chamadas áreas de Brodmann, e cada uma dessas áreas está relacionado a algum tipo de resposta, né? Tanto, às vezes, a pessoa sentia, quando funcionava uma região do cérebro, sentia o dedão, a outra sentia a mão, a outra sentia a língua. Então, assim, ele foi desenhando um perfil anatômico através de sensibilização com eletrodos. Um trabalho insano. Olha, para quem quiser conhecer, áreas de Brodmann. Áreas de Brodmann. Áreas de Brodmann. Olha minha língua enrolando aqui. Procura na internet, porque tem o desenho e tem todas as áreas para vocês verem essas 54 áreas estudadas, como o nosso cérebro tem a sapiência, né? Boa noite a todos, boa noite, Regina. E então é isso. Agora nós fizemos uma recapitulação, falamos do desenvolvimento cognitivo também com a aprendizagem, lembrando que o nosso estudo de cérebro aqui está especificamente voltado para a parte cognitiva, para a parte da aprendizagem, lembrando também que essa aprendizagem a gente considera uma adaptação ao meio e não só a aprendizagem da alfabetização. Obviamente, considerando e mostrando para vocês que desde o período gestacional, essas artimanhas cerebrais, essas redes neurais já estão se formando, se conectando, esse tecido nervoso desde muito cedo. E por onde a gente aprende, que é os órgãos do sentido, onde a gente recebe as informações, gradativamente em cada época ela vai se desenvolvendo. Pós-nascimento, essas áreas que foram se desenvolvendo primeiro são as primeiras janelas de oportunidade para nós estimularmos na nossa criança, como por exemplo a inicial, que é a somatosensorial, tá? Então hoje, né, falando em mudança cerebral e desenvolvimento cerebral, a gente traz a temática plasticidade cerebral e aprendizagem, né, Dr. Marco? E aí não é assim de hoje, né, que muitos especialistas e pesquisadores de diferentes áreas buscam compreender como ocorre esse desenvolvimento que nós falamos da vez passada. Por quê? Porque eles querem saber como é que nós nos apropriamos dessa aprendizagem, como é que nós apropriamos desse saber, né? Eu também adoro Camille. Então, pra gente, Camille, é fundamental entender o conceito de plasticidade. Angélica, falo de novo, que muitos especialistas têm essa curiosidade de saber como é que se dá, como é que se consolida essa aprendizagem, né? Então, para nós educadores e quem está interessado em comportamento humano, é fundamental nós entendermos esse conceito real, né, de plasticidade, que eu vou passar a bola para o Dr. Marco daqui a pouquinho para dar uma visão mais científica da coisa. Esse conceito e a sua contribuição no que nos interessa hoje, tá? Que é a prática do professor, né? Frente a esse aluno aprendente, né? É a função, qual é o papel do professor em sala de aula, bem como as dimensões cognitivas, motor, afetiva e social. Para quê? Para poder redirecionar a sua prática, a sua ação didática frente a cada sujeito. Cada sujeito tem uma marca digital, cada sujeito tem um cérebro diferente, que tem uma constituição sim linear, mas cada indivíduo é cada indivíduo, né? Quando teve início dos estudos de plasticidade cerebral? Eu venho falando de plasticidade, mas hoje especificamente é a temática principal, tá?
Quando o assunto é a aprendizagem escolar, sabemos que nós, professores, né, que os docentes, os educadores se preocupam com o quê? Com o que a gente se preocupa? Com a qualidade, o resultado do nosso trabalho, né? E muitas vezes a gente tem que dar conta do plano pedagógico, então apesar da nossa preocupação, a gente tem alguma coisa a cumprir, né? Então, por exemplo, a gente tem que fazer um planejamento do que nós vamos dar em sala de aula, os conteúdos programáticos, nós temos que dar conta disso. E aí o que nós saímos? Nós saímos desesperadamente em busca de estratégias e recursos para que esse nosso aluno capte melhor os ensinamentos dados em sala de aula. Além de, fora tudo isso, fazermos o que estamos fazendo aqui, nós procuramos conteúdos para uma formação continuada. Por quê? Porque lá na pedagogia, pelo menos na época que eu me formei, agora já mudou isso, nós não tínhamos anatomia, neuroanatomia, né? Para podermos entender que a aprendizagem não é só propagação ou repetição de conhecimento, a aprendizagem tem a ver com o cérebro que aprende. E nós, professores, temos que nos apropriar desses domínios, tá? Porque eles nos pertencem. Memória, foco, atenção, controle de impulso, emoções, são os domínios cognitivos que têm a ver tudo com aprendizagem, ok? Então, apesar de todo o nosso esforço, de estarmos aqui numa noite pós-feriado, para quê? Para conhecermos mais sobre o cérebro, porque queremos que essa criança aprenda, que esse jovem aprenda, supere as suas dificuldades. Apesar de todo esse esforço para melhor ensinar, nós deparamos com muitos alunos que não conseguem. Quem é que nunca presenciou um aluno seu que aparentemente está tudo certo e ele apresenta dificuldades em relação aos demais, né? Porque cada um tem o seu tempo. Quando vivenciamos uma situação igual a essa, os alunos os não atingem a aprendizagem esperada, para quê? Para a sua idade e a sua série. Então acontece isso, a gente observar, ele não está de acordo com a idade dele, ele não está aprendendo, né? Aí temos um impasse, nós educadores, o que nós podemos fazer? Cabe a nós também, professores, encontrarmos caminhos para desenvolver essas rotas neurais. E será que todos os educadores, todos os professores estão habilitados para levar esse grupo de crianças, esse grupo, uma sala de aula de 20 a 30, 40 alunos? Será que nós estamos habilitados a levar esse grupo, respeitando a individualidade de cada um, uma vez que eu estou dizendo para vocês que o cérebro, ele é único? Ele tem um desenvolvimento linear, mas cada sujeito é cada sujeito, né? Então, cada aluno que compõe uma classe tem suas peculiaridades. Ou será que nós estamos respeitando o plano pedagógico e meramente reproduzindo os conteúdos para aquela série, para aquela idade? Então, fica aí para vocês esse questionamento. Processo de aprendizagem não é só passar conhecimentos do plano pedagógico, mas é conhecer esse aluno, nos conhecer, sabermos que lugar nós ocupamos dentro desse processo, que esse processo é nosso, não é só deles, ok? Portanto, eu vou pedir que o Dr. Marco entre em ação agora, meus queridos, e traga para vocês no detalhe sobre plasticidade, né? O que é sobre os seguintes pontos de vista, sobre o conceito de plasticidade, onde se dá, como acontece. Então, eu passo a palavra para o Dr. Marco. Desculpa, quem chegou hoje pela primeira vez, que estava perguntando, eu sou pedagoga. Dr. Marco, ele é químico e fisioterapeuta, passou anos na UTI estudando a reabilitação não é neurocognitiva, a parte neurológica da reabilitação, que tem a ver com a parte motora. Então nós nos unimos porque nós trabalhamos com reabilitação e ele mergulhou nas emoções, inclusive ele é
cientista, recriou uma tecnologia que depois nós vamos apresentar para vocês no devido momento, que trabalha com as emoções, e a gente entrega o ser humano, né? Razão e emoção. Então, o que tudo isso tem a ver com a plasticidade? Vamos lá, doutor? Bom, o conceito de plasticidade é relativamente novo. Plasticidade neural. Quando se fala numa matéria plástica, a gente entende que é uma coisa que você pode moldar, não é? Então, tem materiais que você pode moldar, tem materiais que você não consegue moldar. Você não consegue pegar uma pedra e moldar a pedra, você consegue esculpir a pedra, mas não moldar, né? Então, a plasticidade tem muito a ver com o que é plástico, o que é moldável. Só um minutinho, desculpa. Eu vou tentar hoje interagir mais com vocês. A Angélica falou, a maioria não. A neurociência, eu não sei o que você quis dizer. A neurociência nos traz evidência que todo cérebro é moldável e passível de nova reestruturação e reorganização neural. Então, o cérebro, até 1980 aproximadamente, achava-se que o cérebro, uma vez formado, ele não conseguia mais mudar. Porque os estudos até então eram feitos com macacos. Macaco rhesus, que é o macaco mais próximo do ser humano. Mas então existia um conhecimento, na época, que uma vez o cérebro formado não conseguia mais mudar. E através de uma série de análises de imagens de microscopia, entendeu-se que existe formação de novos neurônios, que é possível se formar novas sinapses, ou seja, o cérebro ele não é estático, ele é dinâmico. Então isso é chamado de plasticidade cerebral ou neuroplasticidade. Inclusive, doutor Marco, eles começaram, assim, o grande up dessa observação foi quando eles perceberam que cegos, né? Pessoas adultas cegas, ao entrar em contato com a leitura de Braille, né, através da tomografia computadorizada dos exames de imagem, percebeu-se que ativava a área da visão, mostrando que outras áreas faziam a função de determinada área desativada. Então, aí eles começaram a falar, peraí, então esse cérebro, ele não é estático, né, doutor Marco? E entre outros, existe um trabalho feito por um neurocientista, na realidade ele é indiano, mas mora nos Estados Unidos, em que ele estudou membro fantasma. Então, o membro fantasma é aquela pessoa que perde, por exemplo, um braço, mas continua sentindo dor no braço que perdeu. Tendo a percepção do membro. Então, esse cientista, o que ele fez? Ele atendeu um paciente assim e perguntou para o paciente, quando você sente esse seu braço? Ele pensou, falou, a hora que eu vou fazer a barba de manhã eu sinto muita dor no braço. Tá bom. Ramachandra, né, é o nome do cientista, né? Fantasma do Cérebro é o livro que traz isso aí. Então ele pegou um cotonete e começou a passar o cotonete no rosto do paciente. Quando chegou a um determinado local, ele falou, estou sentindo o meu braço agora. Daí ele baixou, parei de sentir. Voltou com o cotonete, estou sentindo. Então o que ele fez? Ele descobriu que algumas áreas que comandavam o movimento e a sensação no braço, como o braço não estava mais lá, ela foi através da neuroplasticidade, ela foi se propagando e essas áreas do rosto assumiram as funções, a sensação do braço. Então, quando ele ativava essa área do rosto, ele sentia o braço. Então, mas aparentemente o que tem a ver o rosto com o braço? Quando você olha naquilo chamado de homúnculo de Penfield, que é um corte sagital, eu não vou entrar em detalhes, mostrando as áreas do cérebro que são ativadas, né? Então essa área do braço está muito perto da área do rosto, no cérebro, né? A representação no cérebro. Então a partir do instante que essa área do braço parou de funcionar, a área do rosto começou a proliferar novos neurônios e invadir aquela área que estava morta, né?
Então, como é que ele fez para dessensibilizar isso? É muito interessante, é parte da reabilitação, exatamente a técnica da reabilitação. Ele pegou uma caixa de papelão, colocou um espelho inclinado e do lado em que era possível ver, ele pediu para a pessoa colocar a mão direita. E do lado que você não tinha nada, ele pediu para colocar o braço fantasma do outro lado. Então, através do espelho, ele via duas mãos. E o espelho estava aqui no meio, então ele via duas mãos. A mão real e a mão virtual. Essa não existia. Mas o cérebro via no espelho. Então ele pedia para a pessoa mexer, abrir e fechar as duas mãos e ficar olhando no espelho. Então, para o cérebro, existia duas mãos, porque ele via através do espelho a imagem especular de uma das mãos. Então, conforme ele foi fazendo exercícios, foi dessensibilizando essa área, porque o cérebro foi entendendo que realmente ele tem duas mãos. Então, aquela área que tinha sido dominada intrusivamente pela essa região do rosto, ela foi simplesmente voltando ao normal e a pessoa parou de sentir o problema da dor no braço, a dor fantasma. Mostrando então que é possível sim a gente reabilitar muitas das funções através, eventualmente, de exercícios simples, desde que você trabalhe de forma adequada. Adequada, por repetição. Isso. Lembrando que quando o Dr. Marco fala a área do rosto, a área do braço, ele está sempre se referindo à área cerebral que ativa e que corresponde à musculatura facial. A área cerebral que ativa e corresponde à inervatura, musculatura do braço, tá? Então, por que esses dois exemplos foram importantes? Porque foram descobertas que mostraram que é possível mudar um comportamento que requer atividade cerebral. Óbvio, todo o comportamento requer uma atividade cerebral, mas, ou seja, reaprender, aprender de novo, fazer diferente. Então, a plasticidade cerebral, a neuroplasticidade, nos garante isso. Hoje a neurociência traz isso como evidência de possibilidade de uma mudança estrutural, de estrutura também, e funcional, de funcionalidade. E isso abre um espectro de possibilidades para todas as patologias, inclusive, tá? Então, a neuroplasticidade, em última instância, é a capacidade do sistema nervoso de mudar. Ele não é uma coisa parada, estanque, né? Ele pode mudar tanto da maneira da formação de memórias, do aprendizado, ou seja, são circuitos neurais que se formam quando você está utilizando, você tem a possibilidade de formar novos circuitos neurais, se adaptar ao ambiente, tanto o ambiente externo quanto o ambiente interno. É que a gente não sabe como fazer isso, né? Nós, o ser humano, mas nós temos uma capacidade absoluta de adaptação. Isso é aprendizagem. É aprendizagem, aprendizagem. Adaptação ao meio é aprendizagem. Agora, o que eu fiquei assim encantada nos últimos estudos que eu andei lendo é que a plasticidade tem tudo a ver com memória. Memória tem tudo a ver com funcionalidade, com a capacidade de eu relembrar e lembrar os meus aprendizados. E o que mais assim me tocou, que é durante a vida toda. É óbvio que tem períodos sensíveis, óbvio que a melhor momento de aprendizagem é na infância e na adolescência, mas durante toda a vida é possível investir em reabilitação, habilitação de aprendizagens novas e reabilitação, resgate de aprendizagens antigas, que a gente conta com uma coisinha que chama reserva cognitiva, né? Nós não somos uma tábula rasa, a gente vem tendo experiência. Então, reserva cognitiva, reabilitar, vale a pena. E todo esse estudo começou, na realidade, não da neuroplasticidade, mas da neurociência mesmo, com os estudos de dois cientistas, por volta de 1900, 1890, por aí, Ramon Cajal e Camilo Gordi. É interessante a história deles. O Gordi, ele era um químico.
E ele descobriu que se ele colocasse soluções de nitrato de prata dentro de lâminas do cérebro, ele conseguia dar cor aos neurônios, porque até então, se punha no microscópio, não via nada. Via uma meleca só, não tinha como ver. Quando ele descobriu que se colocasse nitrato de prata, vários desses neurônios ficavam coloridos de preto, né? Ficavam tingidos de preto, você conseguia entender as estruturas neurais. E é uma segunda pessoa, que é o Ramon Cajal, que ele adorava desenhar, adorava pintar. Isso era o grande sonho da vida dele, era ser um pintor, ser um artista. Mas o pai obrigou ele a fazer medicina. Então o que ele fez? Ele pegou a técnica do God de colorir neurônio e começou a estudar o sistema nervoso. As lâminas, ele fazia as lâminas, coloria e desenhava. Então, os primeiros tratados de anatomia, de neuroanatomia, foram feitos por eles através de desenhos. Ele desenhou diversas estruturas cerebrais, até o cerebelo. Ramon e Cajal, Camilo Gold, pode fuçar. E eles receberam o Prêmio Nobel de Fisiologia pelos seus estudos. Então, assim, as informações são precisas e científicas. A colega perguntou, Dr. Marco, então, quanto mais se estimula a memória, melhor ela fica? Tem um mecanismo, sim, que explica isso, que é um mecanismo chamado Long-Term Potentiation, potencial de longo prazo. Nós vamos explicar um pouquinho sobre isso. A gente vai passar. Quanto mais você jogar uma bola à cesta, mais você aprende. Quanto mais você exercitar, mais forte ficam essas conexões. Então, mais facilmente você consegue recuperar a memória. Isso. Quando você tem muita emoção associada, aí é mais forte ainda essa fixação da memória. Né? É isso aí. Agora eu gosto sempre de comentar uma coisinha que eu vou comentar aqui com vocês. Nos estudos de mindfulness que eu faço, eles dizem o seguinte, eu vou aproveitar aqui para essa pergunta da colega e já explico por quê. Imagine uma experiência boa e uma experiência ruim, tá? Então, assim, sim, nós temos que exercitar foco, memória, atenção, linguagem, controle de impulsos em experiências agradáveis. Esse estudo diz o seguinte, experiência agradável e desagradável é como velcro ou teflon. A experiência desagradável de um professor que fica o tempo todo testando ou fazendo pegadinhas é antipedagógica, né? Insiste em trabalhar a memória, dificultando a lembrança, né? Quanto mais difícil, mais desafiador, não é por aí. Isso funciona como teflon, né? Então, escorre, vai embora a memória, tá? Por quê? Porque a experiência negativa que ele passou é como velcro, ela gruda. Se a brincadeira da memorização, da aprendizagem for agradável, for troca e construção entre os amigos, despertar a motivação, aí o que gruda é a experiência agradável, porque dizem que para nós superarmos um trauma, de um medo que eu tive em sala de aula, de uma experiência ruim diante do aprendizado, eu preciso de 5 experiências boas para superar uma ruim. Então não há aprendizagem que se consolide se não passe pelo caminho da emoção, né? E eu acho sempre importante lembrar isso, o quanto é bom ser harmonioso, o quanto é bom ser gostoso. Isso não é blá blá blá, isso é ciência, né? E hoje eu atendi um paciente de 30 anos que ele teve uma experiência desagradável com o professor de educação física dele aos 12 anos de idade. O professor de educação física dele era extremamente exigente, extremamente cobrava muito forte, e essa pessoa ficou traumatizada e agora com 30 anos ainda sofre dos efeitos do excesso de rigorismo, né, do professor. Porque o professor ele não contribuía de uma forma adequada, ele simplesmente exigia, ele estressava demais os alunos. Então isso fez uma marca
Uma tatuagem, uma tatuagem do cérebro dele. E hoje temos a flexibilidade cognitiva, a flexibilidade emocional, são termos que nós educadores precisamos conhecer. E hoje esse rapaz, ele não tem flexibilidade emocional. E hoje nós sabemos que não basta ter só um QI elevado, nós precisamos ter um coeficiente de inteligência, mas também precisamos ter um coeficiente emocional para termos uma boa funcionalidade. Respondendo a pergunta da colega, muito obrigada por essas perguntas interessantes. Também no cérebro com lesão, pronto, pegou no meu coração. Também no cérebro com lesão. Nós trabalhamos com crianças e adultos especiais, onde nós percebemos o quanto vale o investimento por repetição no trabalho de neuroplasticidade, no trabalho de reabilitação, né, doutor Marco? Nós vamos passar por esses tipos de plasticidade, tipos de reabilitação para vocês entenderem bem, tá? Portanto, o que nós temos de neuroplasticidade? Então, na realidade, então, a neuroplasticidade é um processo coordenado, não é aleatório, é coordenado, ele é dinâmico. Por que ele é dinâmico? Porque ele sempre está ocorrendo de uma forma dinâmica, ele é contínuo, ele não para simplesmente. É um processo que começa já, talvez logo nos primeiros meses da gestação, em que existe um crescimento muito intenso de neurônios, depois tem aquilo que a gente chamou de arborização, né? Da arborização, a poda neural, e nós temos excesso de neurônios, e nessa poda a gente vai manter aqueles neurônios necessários para a nossa vida. Mas é um processo dinâmico. E a neuroplasticidade significa uma remodelação dos mapas das sinapses mentais, dos mapas mentais. Isso. Olha, Angélica, Angel, é um anjo mesmo, né? Comentando isso. Muito obrigado por compartilhar, né? Eu também não consigo ler para muita gente, eu gaguejo. Como nós temos aqui, nós tivemos um adolescente, né? Então, realmente a gagueira, né? E também o gaguejar em público pode sim ser traumas que ficaram de situações constrangedoras que ficaram registrados na memória emocional, e hoje quando repete-se essa situação de ter que ler em público, porque provavelmente lá atrás eles tinham esse hábito, né, de colocar em pé, a criança em pé para ler em voz alta, né? E tem crianças que não gostam de se expor e ficam com esse trauma, e a coisa foi tão forte, aquele frio na barriga, aquele medo, né, de passar vergonha, de passar humilhação, constrangimento, que perdura por toda a vida. Então precisa dessensibilizar esse trauma se é uma coisa que te incomoda. A plasticidade cerebral, a neurociência nos traz hoje a certeza, né, não é a hipótese, de que sim, que podemos criar novas rotas neurais, se persistirmos nessas novas aprendizagens, funcionar diferente, tá? Nós tínhamos um paciente de 17 anos de idade, estudante brilhante que ele também era gago. Ele era realmente gago, ele não tinha gagueira só para ler, né? Ele era gago. E o que aconteceu é que durante o processo do tratamento nosso, em hipnose, ele conseguia ler textos inteiros sem gaguejar. Quando eu tirava ele da hipnose, ele gaguejava. Então, mostrando que ele não era gago por problema de funcionalidade, ele era gago por bloqueios emocionais. Então tivemos que encontrar o gatilho que fazia com que ele ficasse gago e desativar esse gatilho, e sumiu a gagueira dele, né? O cérebro é uma coisa incrível. Quanto mais a gente estuda, mais surpreso nós ficamos. Temos muito para aprender ainda. Meu filho mesmo, ele tinha uma questão com o inglês muito forte. Não aprendia, não falava, tinha medo, e aí chegava nas entrevistas nas grandes empresas, na hora do inglês, ele entrava em pânico. E resumo da ópera, em processo de hipnose, tudo que ele não falava em inglês em consciência, né, crítica, ele falava em consciência rebaixada, ou seja, diminui a criticidade, né, em ambiente seguro,
E aí o processo de hipnose dele era todo feito em inglês, ainda bem que o hipnoterapeuta tem um bom inglês, né? E aí foi que deslanchou e foi bem bacana. Então sim, os traumas da infância podem ir para a vida toda e causar problemas, como a gente falou a vez passada, o famoso deu branco, o famoso dor de barriga, o famoso pânico, o síndrome do pânico, de falar diante de público, né? Então muitas coisas acontecem, né? Tem só mais uma. Tem o caso de uma síndrome chamada vômito cíclico. É um paciente de 17 anos em que toda vez que ele tinha algum desafio pela frente, ele começava a vomitar. Ele vomitava quando ia fazer prova, ele vomitava quando ia em aniversário, ele vomitava quando tinha festa, qualquer exposição social ou que houvesse uma cobrança, a reação dele era de vômito. Então, vocês veem que traumas de infância, 80% dos traumas acontecem até os 8 anos de idade. Então, se a gente não cuida bem dessa faixa etária, a primeira infância... Pré-escolar e primeira infância. Não é só na escola, mas também em casa. Lógico, né? Lógico. Como nós falamos que a pandemia está trazendo uma série de violência doméstica, que vai ser problemático para as crianças, muito problemático. Então, pessoas queridas, o cérebro, né? Vocês viram como o cérebro ele é incrivelmente misterioso e incrivelmente poderoso. Então, para nós aqui, educadores, esse sítio, essa região, esse órgão nos interessa e nós precisamos nos apropriar e fazer as pessoas entenderem, as demais áreas entenderem que o cérebro nos pertence sim. Então, estudo da memória, estudo do foco, estudo da atenção, habilitação, reabilitação, abram um espectro de possibilidades na área pedagógica, na área psicopedagógica, porque esse território nos pertence sim, não unicamente exclusivo a nós, mas também a nós. Nós lidamos com a aprendizagem é memória, então nós temos que nos apropriar sim desse território, fazermos parceria e ocuparmos o nosso espaço, tá? Então temos que entender que o cérebro é o principal órgão da aprendizagem, o principal órgão do ser humano. Não há vida inteligente para o indivíduo que não tem um cérebro, não há. Anencéfalo, não há vida inteligente para o indivíduo que não tem um cérebro. Como a educação, a escola, como que ela pode se beneficiar com essas informações? Pense um pouquinho, como é o professor, como a escola pode se beneficiar? Não dá mais para a gente se ater só à transmissão de conhecimento. Depois que a gente enche nossa mochilinha dessa bagagem toda que a gente está conversando aqui. Vocês estão correndo atrás porque vocês já perceberam que só isso não basta. Como? E uma coisa também que a escola tradicional faz é cobrar que a pessoa decore as coisas, o volume de conhecimento. Mas lembrando que o cérebro também é tomada de decisão, é também controle de impulso, né? Ele tem julgamento, é foco, é atenção. Então a memória é uma das funções. E o que a gente mais exige é memória. Memória, e muitas vezes memória de coisas erradas. Quem foi Fernando de Noronha? Ou Fernão de Noronha? Não existiu. Existiu Fernão de Loronha. Fernão de Loronha foi um navegante português que veio para o Brasil com o consentimento da coroa portuguesa a explorar o pau-brasil. E aí deram o nome de uma ilha de Fernando de Noronha, que não existe. Então... muitas informações. Quem conta um conto aumenta um ponto, é isso, né? Os velhos ditados populares são sábios também, né? Então, isso que o Dr. Marco está querendo dizer tem a ver com plasticidade neural, porque a plasticidade, pessoas queridas, tanto pode se dar para o bem, como ela pode também se dar para o mal. As neurociências deveriam fazer dos currículos escolares, sim, olha... cada vez mais na nossa clínica escola, nossa escola Intelectos, nós temos, graças a Deus,
educadores, pedagogos fazendo o nosso curso de neurociência. Então, sábado agora nós temos um curso de neurociência e antes esse curso ele era procurado muito mais pela parte clínica do que pela parte educacional. Hoje eu já vejo educação correndo atrás do prejuízo e essa galera da educação, olha que legal o CIESP trazendo para vocês todo esse conhecimento, toda essa bagagem da neurociência, né? Mas com um olhar didático, né? Por que esse terrorismo com neurociência? Por que essa necessidade de querer que decore nomes difíceis? Tem a sua funcionalidade para quem lhe compete. Para nós professores, nós precisamos saber dos domínios cognitivos, das modalidades da aprendizagem, das janelas de oportunidades, das fases de desenvolvimento e do porquê que nós podemos ajudar esse aluno que não aprende, esse sujeito, esse adolescente, esse adulto. Pedagogia e andragogia nos cabe, né? Então vamos lá. Plasticidade nos mostra que aprendemos que o cérebro melhora e se torna mais capaz, mais eficiente. Olha lá a colega que perguntou, isso mesmo. Mais capaz, mais eficiente pelas experiências que temos, que as nossas crianças têm. Tudo que passamos são experiências. Só que tem uma coisa, criança, adolescente, cai de paraquedas lá na escola, porque ele ainda não teve oportunidade de escolha, certo? E sim, ele pode aprender com o mundo que o cerca, mas ele pode ser orientado para que essa plasticidade vá em encontro de comportamentos assertivos. Então, essa plasticidade se dá, neuroplasticidade se relaciona, opa, tô chegando lá. Beleza pela pergunta. Neurociência cognitiva fazem parte do nosso universo. Muito bem. Meu neto de 3 anos tem no currículo o hexágono. Pode isso? Muito bem. Então, é o que eu conversei na aula passada. Os planos pedagógicos nem sempre estão de encontro com as janelas reais de oportunidade ou neurodesenvolvimento. Ainda achando que escola difícil é a melhor escola. Escola difícil é aquele aluno que sofre para aprender, é a melhor escola. Traumatiza. Que pena, que pena, que pena. Mas ainda tem muito plano pedagógico querendo ir além, um pouquinho além do que essas janelas de oportunidade, porque tem algumas poucas crianças que demonstram condições de ir além e o restante da classe acaba tendo dificuldade. Então, o ambiente é a epigenética, para quem está me perguntando. Sim, neuroplasticidade tem a ver, neurociência, neuroplasticidade tem a ver com epigenética. Por quê? Porque o que é epigenética? Nós falamos sobre isso. É o ambiente influenciando no meu gene, no meu código genético, mudando. Nós achávamos que o gene era uma estrutura lacrada. Hoje nós sabemos que o ambiente é preditor de mudança de comportamento. Então essa é a epigenética, tem tudo a ver sim para quem perguntou, tá bom? Então o professor, ele pode facilitar. Ele tendo esses conhecimentos, ele pode, primeiro, brigar por esse aluno e saber o que eu quero. O que eu quero? Ó, faça essa pergunta para vocês, é muito legal. Se eu encontrar meu aluno daqui 20 anos, como é que eu quero vê-lo? Eu quero vê-lo um cara de sucesso e frustrado. Eu quero vê-lo um cara de sucesso e feliz. Eu quero encontrá-lo. Como é que eu quero ver esse meu aluno? E aí vocês vão brigar pela causa dele. Faz essa pergunta para vocês. Como é que eu quero ver meu filho? Né? Como é que eu quero ver aquele onde eu sou mediadora desse processo de aprendizagem? Então o Dr. Marco está me avisando que tá uma delícia o papo. Vocês estão participando, né? É o seguinte... Estamos avançando sim, estamos avançando. Não é uma pena não, a gente está aprendendo também, a neurociência veio aí, né? Eu quero só uma tecnologia humanizada, uma neurociência humanizada, tá? O professor pode facilitar humanizadamente, promover, estimular, compor, possibilitar, encorajar, reforçar que a criança, o adolescente, eles amadureçam e desenvolvam melhor do seu potencial.
mas de uma forma agradável, prazerosa, que o neurodesenvolvimento isso possa ser um prazer, o desejo de vida, o desejo de saber, né? Dessa forma, você, professor, mediador, é uma parte muito importante para a plasticidade cerebral. Ó, olha a responsa aí na mochilinha de vocês, para a plasticidade cerebral do aluno de vocês. E dele mesmo. E de vocês mesmos. Exatamente, né? Olhem para si também. A neurociência veio para quebrar os paradigmas da educação e saúde. Isso é educação e saúde de mãos dadas. A gente nos compete esse espaço, tá? Eu queria muito contar para vocês sobre isso, essas mãos dadas, mas a gente tá em cima da hora, eu vou dar uma aceleradinha, tá? Mesmo quando o aluno tem algum déficit, como a colega me perguntou, ou alguma dificuldade, ele poderá sim avançar. Todos podem, eu garanto, eu assino. Silvana tá assinando embaixo. Pode me procurar e me denunciar. Todos podem, tá? Todos podem se superar, melhorar através de estimulações apropriadas, tá? Porque através de estimulação, como o Dr. Marco falou, vão se criar novas rotas neurais, nova arborização dendrítica, alterações na estrutura e nas funções do cérebro. Vou passar a bola para o Dr. Marco agora, porque a gente falou que tudo isso tem a ver com o sistema nervoso. Lembra que nós viemos falando, nós viemos construindo? Sistema nervoso, o cérebro está dentro de um sistema que é o sistema nervoso. E plasticidade tem a ver com isso. Tem tipos diferentes de plasticidade. Vamos entender o que é isso e ao qual nos compete? Vamos lá, doutor? Então, quando se começou... Ele quer falar. Hã? Vai, ele quer falar, vai. Quer sim, fala, doutor. Quando se começou a estudar plasticidade neural, descobriu-se que numa região do cérebro chamada hipocampo, apareciam novos neurônios. Isso foi uma coisa revolucionária, talvez 1980, 90 por aí. Até então achavam que o cérebro era hermético, era estanque, né? Não acontecia nada. E o hipocampo é uma região extremamente sensível, porque ela é onde ocorre a memória. Então, para o aprendizado é extremamente importante. É o berçário de novos neurônios. E ali, os neurônios, eles se formavam novos neurônios. Então, como a gente falou na outra live, durante mais ou menos 7 dias, você tinha diferenciação de células-tronco em neurônios. E esses neurônios tinham esses 7 dias para maturar. Depois que eles maturavam, eles migravam para outras áreas, maturavam, e eles então faziam conexão entre outros neurônios. E eles tinham mais 7 dias para se conectar em outros neurônios. Se durante esses 7 dias eles não fossem conectados em outros neurônios, eles morriam, iam ser eliminados. Então você tem 7 dias para iniciar o processo de formação do neurônio, maturar e mais 7 dias para se ligar. Então, tem uma janela de 14 dias. Estimulação é tudo. Se nesses 14 dias não for estimulado, ele não se fixa. Se não se fixa, vai embora. E tem aproximadamente 1.600 neurônios novos por dia se formando no cérebro. Então, durante 7 dias, e cada neurônio pode fazer até 10 mil conexões neurais, então nós temos a possibilidade de ter milhões, sei lá, muitos milhões de conexões em 7 dias. Renovados. Ou você usa ou você perde. Por isso a importância da estimulação. Os neurônios que nós nascemos não são os mesmos neurônios que nós vamos levar para o resto da vida. Esse é o primeiro, chamado neurogênese. A segunda é a formação de novas sinapses. É o mesmo neurônio que se liga em outros neurônios. Em outros terminais. Em outros terminais neurais, isso. Essa é a segunda. A terceira é assim, é chamado de long-term potentiation, potenciação de longo prazo. Na sinapse, onde existe a troca de informações, né, através de neurotransmissores, você aumenta a eficiência da sinapse repetindo. Então, você tem uma eficiência maior na conexão neural pela repetição.
Aí a importância da repetição para você, para aprendizagem. Então você tem 3 mecanismos principais que existem a vida toda. A vida toda, só que o professor, obrigada, hein, Simone? Só que o professor, ele vai se valer dessa possibilidade de repetição. Então lembra daqueles antigos exercícios de fixação? Necessário. Tarefa de casa? Necessária, desde que repetição. Repetição, tá? A preocupação não é excesso, é repetição. Porque a aprendizagem se dá por repetição, ok? Plasticidade cerebral, rota neural, novos caminhos neurais, repetição. Repetição, entendendo o que está acontecendo. Exatamente, Né? Exatamente. Não é só decorar. Porque também não pode deixar repetir o erro. A gente tem que estar muito, muito atento nisso. Então tem que repetir o acerto. Quando notou-se o erro, tem que corrigir de uma maneira bacana, sem culpabilidade desse erro. Toma muito cuidado com o velcro e com o teflon. Uma coisa ruim, depois você vai ter que fazer 5 boas para compensar ela. Então é melhor não fazer, hein, gente? Vamos com amor, vamos com carinho, né? Idosos, Adriele, eu vou fazer uma só de idosos. É muito importante estimular a memória de idosos, é muito importante investir neles, minha querida. Isolamento social é deixar de investir. Invista. Quem trabalha com idosos, reabilitação de idosos, a gente pode falar sobre isso, tá? Fazer uma live só sobre andragogia, alfabetização de adultos e idosos, tá? Se decorar tem aprendizado, Dr. Marco? Decorar sem entender é mais complicado. Uma hora se perde. Porque você não usa para nada aquilo. Se decora uma música, tudo bem, mas você vai lembrar da música. Mas você aprende alguma coisa com essa música? Né? É o famoso analfabeto funcional. Ele sabe, ele já sabe escrever o nome dele. Então, para o nosso país, ele já é considerado alfabetizado. Então, decorar tabuada. Dá para decorar. Sim. Agora, daí a fazer conta... O que fazer com a tabuada? E o que fazer com a tabuada? Eu não sou contra o decorar, desde que se entenda o contexto que está inserido e sem sofrimento. E para que serve? A gente... minha filha fala assim, por que eu estudei Teorema de Bhaskara no colégio, né? Nunca usei isso na minha vida. Ela é psicóloga. Mas se ela fosse fazer engenharia, ela teria eu sei. Uma base. Mas então, se você decora alguma coisa, mas você usa de uma forma útil aquilo, aí sim, aí você aprende. A aprendizagem é repetição e condicionamento. Condicionamento operante. Condicionamento operante é repetição. Não condicionamento no sentido pejorativo dele. Daquele sujeito que é condicionado com recompensa, de uma maneira cega, né? Com recompensa? O operante tem a recompensa. Você faz, acerta, ganha uma recompensa. Ganha recompensa, exatamente. Muitas vezes a recompensa é o aprendizado, tá? Aprendizagem significativa, Gardner, múltiplas aprendizagens, sim, aprendizagem significativa tem tudo a ver com isso, né? E a gente tá, deixa eu ver o que eu tenho aqui, a gente tá meio em cima da hora, que pena. Falamos de neuroplasticidade. Mediante um dano, o cérebro muda, já respondemos isso. Tipos de plasticidade já falamos, que a gente fez um resuminho. Então, como vimos, respeitar as fases de desenvolvimento assume um papel primordial e fundamental na aquisição da aprendizagem. Novas aprendizagens acontecem de forma organizada, considerando as janelas de oportunidade, as fases de desenvolvimento. Professor, fique atento nisso, tá? E a plasticidade, ela pode se dar tanto para o bem quanto para o mal. Cuidado com os adolescentes, que eles são extremamente curiosos. Tem todo um aprendizagem sobre as mudanças hormonais no cérebro do adolescente. No nosso curso também a gente tem especificamente o cérebro do adolescente, tá bom? Então hoje a gente já falou um pouquinho sobre domínios cognitivos, e aí a gente tá com 5 minutos. Eu quero perguntar quem pegou o seu e-book lá,
que para vocês do CIESP a gente está disponibilizando um e-book gratuito e uma palestra que vai acontecer, mas essa para vocês, tá? O coração que adoece, né? Aquela pessoa que sofre, é aquela pessoa que pode se curar através do coração, é o mesmo que cura. Então quem quiser participar dessa palestra vai ser amanhã, quem quiser um e-book também a gente está disponibilizando neurociência cognitiva, tá? Que eu acho que interessa para vocês, tá? Obrigada, tá? Pelos elogios. A gente vai ter um super curso de neurociência no final de semana. Quem tiver interessado nos cursos pode entrar no www.intelectusclinicescola.com.br ou nesse telefone, pergunta para Camila, ela passa todas as informações, tá? Pedir e-book, mas pega o de neurociência cognitiva, que eu acho que tem a ver com tudo que a gente tá falando, ok? Tá espelhado? E-book, WhatsApp, pode falar via WhatsApp ou ligar 94037 9817. 94037 98717. Camila WhatsApp. Pode dizer que São Paulo. Vocês são da palestra do CIESP e que vocês gostariam do e-book de neurociência cognitiva ou participar da palestra de amanhã. O coração que adoece é o mesmo que cura. Vai ser muito bonito para quem gosta de emoções, do estudo das emoções, para entender que o coração não é só uma bomba, tá? Ficou ao contrário o cartaz. Eu já repeti, mas eu repito de novo. WhatsApp 11 940 37 9817. Ok? Todo mundo conseguiu? Gratidão pela presença de vocês, por essa possibilidade de construção de conhecimento. Se não fosse o interesse dos educadores, nós não estaríamos aqui. Nós somos apaixonados por essa causa e nós, queremos muito ter a certeza de um país melhor. E vocês, educadores, vão fazer esse país melhor. Confiamos em vocês. Continuem nessa pegada, estudando. Muito obrigada pela participação. Tchau, pessoal. Tá? Eu vou sair para que a gente possa gravar e registrar essa live. Obrigada, Obrigado. gente. Gratidão, Regina, pela presença de sempre. Prazer. Carmen Teixeira, muito obrigada. Beijo para vocês, gente. Tchau.